Feliz você novo. Feliz eu novo. Eu acho que a gente vai percebendo que isso que ele fala, né, no início, que magicamente, do dia 31 para o dia 1º, tudo mudou. Não necessariamente. Mas a gente tem que estar com essa percepção de que a gente, de alguma forma, mudou. A gente está novo. Estamos novos todos os dias. Então, com essa mensagem de feliz você novo, meu estudo foi em torno disso. O que realmente a gente coloca, o que a gente busca quando o ano vira? O que a gente está colocando nas intenções, nessas resoluções de ano novo? Eu fui estudar um pouquinho sobre essa questão da história do Ano Novo e cheguei na definição da palavra Réveillon, que a gente usa bastante, né? Onde você vai passar o Réveillon, o que é o Réveillon, e a gente fica celebrando em torno dessa palavra. E olha que interessante, eu não sabia. Ela vem do francês e significa despertar ou acordar, em referência à nova etapa de vida que se inicia. Ela surgiu no século XVII na França e representava essas festas de nobreza que duravam a noite toda. Então, o Réveillon já é um convite para que a gente renove, para que a gente desperte, para que a gente acorde para uma nova fase, né? A gente fica nesse ambiente de dezembro, de festas, né, de renovação, e é um momento bem propício para que a gente renove as nossas perspectivas, os nossos desejos, que a gente desperte, que a gente acorde para um ano novo. Está um pouco difícil falar aqui, porque o centro está bem cheio de espíritos, eu não estou vendo todos, mas tem poucas pessoas presentes que eu consigo ver, né? Ainda bem que tem 2 pessoas aqui. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, mas está difícil conversar assim, sem ver todo mundo. Mas vamos lá, queria poder ver as pessoas online. Então, na verdade, o Ano Novo ele já era comemorado muito tempo antes, muito antigo. Os povos da Mesopotâmia já comemoravam isso há 3.000 anos antes, né, dessa colocação, dessa determinação do ano começar no dia 1º de janeiro. E a área da Mesopotâmia hoje que seria essa área aqui do Iraque, da Síria, do Líbano. Então, para a gente perceber que a história é bem antiga, essa comemoração de Ano Novo, ela não começou assim do nada. Já era uma comemoração que esses povos da Mesopotâmia já faziam a celebração em março, porque eles faziam, né, a agricultura era bem importante, eles dependiam dessa agricultura para sobreviver, então eles comemoravam justamente o fim do inverno e o começo da primavera. Era o ano novo na Mesopotâmia. Era uma crença, né, de que aquele inverno tinha passado e que a primavera ia chegar e que eles iam poder de novo plantar. Então, a simbologia desse recomeço, que é o que a gente tem um pouco, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão acontecer, a expectativa desse plantio, desse inverno que eu passei, porque a gente passa essas estações de ano na vida da gente e a gente sabe que cada fase vai trazer outra. Então, quando a gente está no inverno, nada melhor de saber que vai vir uma primavera. Então, esse povo já comemorava, nessa época, o Ano Novo. Em 1852, quando teve a mudança do calendário para o calendário gregoriano, foi que ficou instituído que o dia 1º de janeiro seria, então, o começo de um ano. Então, no sentido laico, o ano começa dia 1º de janeiro. Mas olha só que interessante, né? Outros povos comemoram outras datas durante o ano, não é o dia 1º de janeiro. Aqui eu trouxe para representar o Ano Novo Judeu, né? Começando trás para frente aqui, do Rosh Hashanah, eles comemoram o Ano Novo Judeu em setembro. Os chineses vão comemorar agora em fevereiro, vai ser o Ano do Tigre. E o islamismo, os muçulmanos, também comemoram num mês diferente, e a data deles é móvel, porque o calendário deles não é baseado no calendário solar, e sim lunar. Então, para eles, a data ainda é móvel. Com tudo isso, a gente pensa assim, então eu não preciso ser o dia 1º de janeiro para ter um ano novo. Se outros povos, se a gente considerar o número da população que não vem da parte cristã, o Oriente, por exemplo, a quantidade de pessoas que não comemoram religiosamente o dia 1º, como os católicos comemoram, você vê que todo dia pode ser um dia que a gente comece o ano novo. A gente está aí dentro de uma coisa muito maior do que virar o ano dia 1º, que isso vai ser novo. Se as religiões comemoram em diferentes fases do ano, o ano novo, né? Então, só para a gente ter uma ideia aí de que ano novo pode ser realmente todos os dias, em qualquer época do ano, desde que a gente comece dentro da gente uma mudança, um despertar para uma coisa nova. E quando eu fui procurar o tema para fazer a palestra, eu cheguei nesse texto que é de Emmanuel, ele está no livro Vida e Caminho, e o título desse texto é Carta de Ano Novo.
E eu fiquei pensando muito nisso, né? Ano novo parece que a gente tem aquela quase que obrigação de fazer a lista de resoluções. E vocês sabem qual é a primeira resolução, a mais comum que todo mundo pede quando começa o ano? Perder peso. É o que mais a gente pede, assim, né, as pessoas, por pesquisas. E aí vem acompanhado de outros desejos também, mas perder peso parece que é o número 1 na lista de pesquisa feita. Eu olhei uma pesquisa antiga, mas eu não acredito que deve ter mudado muito, né? Salvo algumas exceções, todo mundo começa o ano pensando numa dieta que eu vou fazer, seja ela somente de perda de peso, mais saudável, voltar a fazer exercício. E essa carta de Ano Novo, depois que eu reli várias vezes para fazer o estudo, eu fiquei pensando quanto que um espírito elevado, já com outras aspirações, tem um pensamento mais elevado para fazer uma resolução de Ano Novo. Então meio que eu brinquei assim, falei, e se essa fosse a carta de Ano Novo de resolução de Emmanuel? E se ele estivesse escrevendo, como a gente faz muitas vezes, as nossas metas para o ano, e fosse a carta de Ano Novo de Emmanuel, o que ele colocaria nessa carta? Quais seriam as resoluções de Ano Novo de Emmanuel? Então, nesse pensamento, eu separei partes aqui da carta para realmente a gente pensar um pouco em cada etapa dessa carta, para ver, será que a gente tem esses itens na nossa lista? Será que faz parte da nossa resolução um pouco do que Emmanuel colocou aqui? Para a gente ajustar, né? Essa coisa de que a gente quer ter muitas coisas e não ser muitas coisas. Talvez alguns anos os pedidos sejam mais materiais do que propriamente espirituais, né? Nós estamos sempre oscilando entre essas duas asas e faz parte e não está errado. A gente querer as coisas, querer a parte material, não tem problema nenhum. Eu acho que a gente tem que fazer planos de melhoria, sim. Ninguém condena que você queira um carro melhor, um emprego melhor, uma casa melhor, mas a gente não pode esquecer de outros valores que faz parte de que a gente possa evoluir também nessa parte espiritual, porque vai dar sustentação para que você consiga trabalhar para conseguir a parte material, porque não, salvo se você ganhar na loteria, né, dificilmente vai chegar alguma coisa assim pronta para você, e mesmo para jogar, ganhar, tem que jogar, porque se você também não jogar, não for lá, também não vai ganhar. A gente quer ganhar na loteria, mas de verdade, quantas vezes a gente joga na loteria, né? Então fica difícil. Você queria ganhar muito dinheiro, mas você está fazendo o que exatamente? Porque a gente faz projetos, a gente tem uma meta, mas dificilmente a gente faz aquele planejamento, como que eu vou chegar naquela meta? Então, esse ano eu vou fazer uma viagem para a Europa, que é a viagem dos meus sonhos. Mas o que a gente faz de efetivo naquele caminho para que isso aconteça? A gente quer que aconteça, né? Que alguém chega com 2 passagens e fala, vim te levar para a Europa. Mas assim, quando eu vou tirar as férias, quanto eu vou gastar, qual roteiro eu vou fazer, como eu vou chegar? Esse planejamento que eu estou dando como exemplo uma viagem, cabe em toda a vida da gente. Como que eu vou fazer para superar isso? Então eu queria convidar que a gente fosse ler essa carta de Ano Novo, pensando um pouco nessa brincadeira. Eu não acho que foi a intenção do Emmanuel, mas pensando assim num espírito que coloca uma outra perspectiva, o que a gente deveria pedir, esperar de uma resolução de Ano Novo. Tá? Ele começa assim: Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Eu não lembro se eu coloquei essas 3 palavrinhas nas minhas resoluções de Ano Novo, porque, né, pensa bem, aprender, trabalhar e servir. E eu tive a impressão no decorrer do estudo que tem um propósito essa ordem que ele colocou. Eu não acho que eles fazem assim tão aleatoriamente. Não, eu vou pensar em 3 palavras. Aprender, trabalhar e servir, para mim, fica quase como uma evolução de um pensamento, por aquilo que ele coloca no texto. Talvez a gente, quando desenvolver essas 3 coisas nesse sentido, ficaria mais fácil da gente chegar onde ele está falando. Esse próximo parágrafo eu deixei porque eu achei de uma beleza poética muito bonita como ele coloca essa chegada do tempo. O tempo como paternal amigo, quer dizer, o tempo como nosso amigo, como o tempo que vai ajudar a gente a diminuir as nossas dores, a nossa ansiedade, o tempo que a gente não consegue resolver sozinho, o tempo vem e às vezes coloca tudo no lugar, né? A gente nem entende como aquilo resolveu. Então ele chama de tempo como paternal amigo, como se reencarna no corpo do calendário, ou seja, vai dar mais uma chance para a gente de começar num calendário que é laico, né? Ninguém está falando que vai começar naquele dia 1º de janeiro, para cada religião vai começar numa fase diferente, mas por que não começar no nosso calendário, seja qual fase do ano que a gente tiver? Porque as estatísticas também dizem que as promessas de Ano Novo, no dia 19 de janeiro,
mais da metade já desistiu das resoluções de ano novo. Então, se a gente ficar muito preso no mês de janeiro de planejamento, talvez se eu quiser recomeçar lá em março, vou falar, puxa, mas já passou, já perdi 3 meses. Mas não ficar assim preso nesse calendário. Então, ele vai falar o tempo como paternal amigo, como se reencarna no corpo do calendário, descerrando-se horizontes mais claros para a necessária ascensão. Para onde que eu estou indo mesmo? Esse tempo que eu estou gastando aqui vai me levar para onde? Qual é o objetivo? Para onde que eu vou? O que eu estou fazendo com a minha vida? Lembrando o propósito disso. Lembra-te que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Todos nós viemos para cá com promessas. A gente pode não lembrar, mas com certeza na hora que concordamos em voltar e reencarnar aqui, temos os nossos compromissos, temos as nossas promessas. Talvez está faltando coragem para cumprir. E a gente nem lembre. Não dá, a gente anda meio às cegas às vezes, né? Peraí, mas o que será que eu prometi? Será que eu fiz planos de estar reencarnado em 2022, em plena época de Covid? Eu devia estar onde eu aceitei isso? Mas tem as minhas promessas, tem o ser imortal. A gente tem que lembrar que nós continuamos uma existência. Viemos e continuaremos. Estamos aqui agora. Então, essa lembrança de um recomeço, para talvez que a gente consiga coragem para continuar uma caminhada que às vezes a gente parou e nem se deu conta, né, que parou. Então, essas 3 palavras aqui, ó. Aprender a trabalhar e servir. Vou falar um pouco delas, então. No dicionário Michaelis, a definição de aprendizado é aquilo que eu acredito que a gente faz quando a gente reencarna aqui, exatamente. Trata-se de uma denominação geral, dadas mudanças permanentes de comportamento como resultado de treino ou experiência anterior. Ou seja, não é à toa que a gente repete as lições, não é à toa que a gente reencarna de novo, não é à toa que eu lido com situações na minha vida sempre as mesmas, repetidas, porque tem aí uma coisa muito maior. É justamente essas mudanças, né, de comportamento, esses treinos é que vai fazer a gente absorver alguma coisa. Eu coloquei aqui essa foto da matemática porque é mais do que você, né, treinar matemática, é o treino, você só vai conseguir fazer o exercício se você treinar. Não sei se vocês conhecem alguém, eu coloquei minha filha no Kumon quando ela era pequena. Foi um pesadelo na minha vida. Ajudou ela bastante, mas assim, ela detestava ir no Kumon. Por quê? Porque ela é repetição. Ela fazia os exercícios de matemática de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas no final o quê? Ajudou com que ela tivesse uma capacidade melhor para resolver a matemática quando foi complicando. Porque a vida só complica, ou não? A gente, quando é criança, está tudo bem, mas à medida que você vai virando adolescente, colégio, faculdade, aí você tem faculdade, trabalho, aí você tem faculdade, trabalho, casa, ou, né, ou tem filho. Quer dizer, a gente pensa que a vida vai facilitar e só vai enchendo mais de coisas na vida da gente. Então, conforme a gente vai fazendo esses exercícios, na medida que a gente vai exercitando isso, a gente vai tendo esses exercícios não só no dia a dia, mas moralmente, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. São esses treinos que vão se transformar em aprendizados, que a gente vai assimilar. A gente só vai realmente aprender quando isso se tornar parte de nós. Porque até então vai ser só um mero entendimento. A gente sabe quanto que a gente entra em pânico por notícias ou por acontecimentos, ouvindo tudo que a gente escuta aqui dentro, ou que chega até a gente, que não seja através de um centro espírita, que chegue através de outra religião, ou que chegue através de um amigo. Quantos textos a gente recebe por dia para dizer da imortalidade, ou da continuidade da vida, ou do amor, ou daquilo que a gente faz, que isso aqui é uma passagem, que nós somos seres espirituais. E na hora que a gente está diante de uma pandemia, o que a gente faz? Meu Deus, vou morrer. A gente tem ainda todo esse medo, vai acontecer comigo. Mas espera, a gente ainda não consegue. A gente está nessa fase aqui de treino e repetição, porque a gente não assimilou ainda que eu não vou morrer, que eu sou um espírito imortal, que se eu estou aqui agora, nesse exato momento, vivendo qualquer parte da vida da gente que a gente esteja vivendo, não está fora do controle, não é um caos. Mas vamos precisar de várias experiências de repetição para que a gente consiga. É assim que a gente aprende. E está certo do jeito que está. Alguém que organizou isso aqui e decidiu que era o único jeito que a gente iria aprender alguma coisa. Então, quando Emmanuel fala do aprendizado, é esse aprendizado. Será que no nosso ano novo a gente está colocando esse espaço para que eu aprenda, não que eu estude,
mas que eu aprenda. Será que não está na hora? E eu falo assim, né, para mim, essa oportunidade de eu estar aqui falando e me ouvir falar e estudar isso, e assim, será que não está na hora de eu colocar as minhas falas, e olha que eu venho aqui publicamente ainda falar, será que não está na hora de eu colocar a minha fala com o meu caminhar? Será que é esse o convite diário, da gente aprender de vez? Porque a hora que a gente aprende, a coisa mais maravilhosa acontece. Eu não preciso mais passar pela prova. Acabou. Por que tem espíritos que não reencarnam mais aqui? Acabou. Não precisa mais da experiência da repetição. Né? Então, lembrar disso. Né? A gente vai aprendendo por as repetições e as nossas atitudes vão refletir isso. Quando eu aprender, se eu já não roubo mais, é porque eu já aprendi. Não tem mais uma lei. Eu não preciso de uma lei para falar para mim que eu não devo jogar lixo na rua. Se eu já coloquei isso dentro de mim, e se eu já aprendi que aquilo vai danificar o meio ambiente, então a minha atitude de não jogar o lixo representa que eu já aprendi. E é assim que a gente vai fazer. A gente só vai sair dessa vida na hora que os nossos aprendizados, os nossos exercícios aqui, incorporarem e a gente levar no espírito. Que é só o que a gente leva. Incorporar aquilo que a gente já aprendeu, de verdade. Então, André Luiz vai dizer aqui no Missionário da Luz que a gente tem que demonstrar esse aproveitamento. Quer dizer, colocar em prática o que a gente está aprendendo aqui no dia a dia de verdade. Né? Andar a caminhada. Na questão 634 do Livro dos Espíritos, eu destaquei porque eu achei assim, como funciona essa caminhada? Porque a gente pode fazer essa caminhada mais rápido ou a gente pode fazer ela mais devagar. E está ok, porque nós temos o livre-arbítrio para acelerar ou para desacelerar. Faz parte disso. Então, os espíritos falam para a gente que nessa caminhada, Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele, né, no caso o homem, se toma o caminho do mal. Sua peregrinação será mais longa. Então, todas as vezes que a gente faz uma escolha não muito acertada, está tudo bem. A gente só vai demorar um pouquinho mais. Né? Faz parte. Se a gente resolver aprender e assimilar, a caminhada vai ser mais curta, vai ser mais rápida. A gente talvez não precise passar por aquela experiência de novo. Que ele continua aqui. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. Se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso a união do espírito e do corpo, para que a gente tenha esse aprendizado. Quando eu viajava pelas estradas do litoral de São Paulo, que eu olhava aquelas montanhas lindas, a gente tem uma noção daquela montanha. E chegou uma parte da minha vida que eu fui ser guia de turismo ecológico. Então, eu passei a fazer caminhadas de trilhas dentro daquela floresta. É totalmente diferente quando você entra dentro de uma floresta, depois você vê aquela montanha de fora e você sabe o que tem lá dentro, a vida que tem lá dentro, os sons, os cheiros, a luz. É totalmente diferente. Então, quando ele fala aqui que é preciso que a gente veja as montanhas para saber que a gente pode subir e descer uma montanha, entender a dureza da rocha, por que tudo é colocado do jeito como é colocado. Então, essa é a parte do aprendizado. E que não é fácil, né? O aprendizado requer o quê? Cair, levantar, aprende de novo, já não faço mais, agora eu já incorporei, agora eu já aprendi a andar. A criança, nesse processo todo dela aqui de cair e levantar, quando ela aprende a andar, ela para. Incorporou. Quando ela endireita aquele corpinho dela, quem tem criança que lembra que é criança pequenininha, quando ela tá tortinha, a hora que ela endireita aquela coluna, que ela vai, quem que segura? Acabou o sossego. Acabou. Aí vai correr para baixo para cima, é uma beleza. Né? A mãe emagrece rapidinho, corre atrás do filho, que é uma beleza. E ele faz exatamente esse caminho. E como é que a gente faz esse processo desses erros e acertos, né? Extrair dessas nossas quedas esse aprendizado para que a gente realmente coloque dentro da gente isso. Então, buscar alternativa para a solução do problema ou a amenização das consequências do engano, sabendo, né, que a gente toma os passos, toma decisões erradas, faz parte da vida, mas que a gente tem que ter essa perseverança para buscar. Não sentar no caminho, você não pode cair e ficar. Imagina um alpinista, se ele estiver subindo, escalando uma montanha de gelo. Se ele cair, se ele não levantar, acabou. Ele vai ter, com dor ou sem dor, ter que levantar e continuar. Tem um filme de um alpinista, acho que são 72 horas, se não me engano, que ele caiu, ele foi fazer uma caminhada, ele caiu entre duas pedras, o braço dele ficou preso,
E ele ficou, acho que são 72 horas que ele fica sozinho, ninguém sabia onde ele estava. Ele teve que cortar o braço dele para ele sair. Então, assim, a vida vai colocar numa situação. E ele diz que o que ele mais se arrepende daquela viagem não foi nem ter ido, ou não ter avisado ninguém, ou ter acontecido acidente. O que ele mais se arrepende é ter comprado um canivete de baixa qualidade, porque demorou muito para ele cortar o braço dele. Ele falou, se eu tivesse comprado um canivete melhor, eu tinha cortado mais rápido. Tem um filme, está na Netflix, e é lindo, porque ele tem uma visão dentro daquela tragédia dele. Ele olha uma criança, que ela vem até ele. Olha eu estragando o filme, né? Vocês vão assistir o filme, vocês me contam depois. Mas, enfim, vocês captaram a ideia de quanto que a gente não pode ficar ali. Porque tem situações na vida que o pior que eu posso fazer é ficar inerte, parada, não tomar atitude. Porque a vida exige, faz parte da gente aprender essa derrota, essa vitória. Não nos envolver na revolta. Não vai adiantar muito, a gente vai ficar ali. E é super difícil, porque acho que a primeira reação é essa revolta, é a gente perguntar o porquê do que está acontecendo, até quando, ou quando isso vai mudar. A gente entra fácil nessa vibração da revolta. Tá? E acho que só agrava, realmente, o problema todo vai ficar maior, eu acredito. Né? A gente vai ficar mais paralisado, porque aí você está focado no problema, está ali se lamentando pelo problema, contando de novo, de novo, de novo, de novo, e fica ali na revolta e não vai conseguir dar o próximo passo. Se o bebezinho, cada vez que ele cai, ele fica lá, né, tendo chilique, você pode ver que criança dá chilique e depois começa a andar, porque até começar a andar não dá chilique, mais ou menos. Mas assim, a ideia que eu quero pensar é, se ela está ali, se ela caiu, ela vira e rapidinho ela tenta levantar, que é o que a gente já é capacitado para essa visão. Fantástico pensar isso, já está dentro da gente. Conscientizar assim, a nossa capacidade de superação. Temos uma capacidade que a gente nem imagina de superação. Já superamos, né? Se a gente está aqui hoje, depois de 2 anos como a gente passou, já superamos algumas coisas. Estamos bem melhores que há 2 anos atrás. Eu tenho certeza que a gente pode dizer que a gente está melhor, embora os desafios ainda continuem e as dores ainda continuem. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos alguma coisa nova, valorizamos alguma coisa nova. Perdemos, ganhamos, valorizamos saúde, valorizamos amigos, abraços. Quanta coisa a gente pode passar aqui citando no que a gente foi aprendendo nisso tudo. E olha que lindo que Joana de Ângeles fala para a gente. Olhar cada dia dessa forma. Tua tarefa é de sublimação interior no dia a dia. Para quem sabe discernir, cada dia guarda uma lição. Cada lição é mensagem de experiência. Cada experiência significa aprendizado. Cada aprendizado representa bênção e cada bênção traduz a oportunidade evolutiva. Olha que coisa mais linda se a gente olhar cada dia desse jeito. Cada tropeção, cada queda que eu tenho, cada desgosto que eu tenho, cada coisinha que o dia vai trazer, porque a gente sabe que vai trazer, a gente pensar dessa forma e ressignificar e aprender que vai ser assim. Tem um livro chamado Educação segundo o Espiritismo, que a autora chama Dora Encontre. Ela fala que para vencer os obstáculos exteriores e internos, a vontade de progredir intelectualmente tende a se alicerçar a uma vontade firme do progresso espiritual, de vencer as próprias limitações e superar qualquer barreira. Que foi aquilo que eu disse. A gente não tem nada de errado a gente querer evoluir intelectualmente, materialmente, mas evoluir espiritualmente tem que estar junto para a gente poder ser completo, a gente poder trazer as coisas para a gente. Então, ele falou de aprendizado, né? A segunda palavrinha lá era trabalho. E trabalho é complicado, porque a gente tem uma visão de trabalho um pouco complicada às vezes. Né? Trabalho nem sempre é alegria, nem sempre trabalhamos em lugares e com coisas que a gente gosta. Mas o trabalho é muito mais que isso. E eu trouxe essa definição de trabalho, porque trabalho vem dessa palavrinha aqui, tripalium, que é exatamente isso. Então, a gente vem com conceitos tão antigos que a gente não sai deles. A palavra vem do latim, composta por tri, que é 3, e palum, que é madeira, esse pau, né? Exatamente esse pau com as madeiras, um instrumento que era utilizado para torturar no Império Romano. Então, enviar alguém a tripalium era sinônimo de obrigar ao sofrimento, dor e exaustão. A gente que é um espírito imortal já deve ter passado por isso, ou feito com alguém,
Não deve ser totalmente estranho para o nosso espírito imortal olhar isso, um trabalho, um tripalium, como uma coisa de sofrimento, de dor, não é? Como você vai falar que trabalho é uma coisa prazerosa? Nossa, meu sonho é trabalhar 12 horas por dia, de segunda a sexta. Quem fala isso? De verdade, assim. Por mais que você ame seu trabalho. Eu não sei se a gente tem toda essa garra, né? Se a gente está aqui encarnado nesse planeta Terra falando isso. Se tem, me desculpe, fala comigo depois, porque eu quero saber como você faz. Não, a gente quer o quê? Poxa, eu quero trabalhar menos no ano que vem, mas eu quero ganhar mais. Porque a gente sempre está pensando, eu quero trabalhar menos e fazer mais, né? A gente, é difícil essa combinação, a gente ter isso. Então, realmente essa palavra está bem ligada, essa parte de punição, castigo, vai trabalhar. E a gente é muito criado para isso, crescer e vai fazer o quê? Vai estudar para quê? Para trabalhar, para ter um trabalho. Eu procuro um trabalho. Né? E aí você fala, eu não acredito que eu tenho que trabalhar segunda-feira. Caramba, não queria trabalhar segunda-feira. Quantas vezes eu no metrô de São Paulo, aquela multidão, eu falava, gente, somos todos escravos, trabalhando no trabalho. Mas a gente tem que mudar um pouco isso, a gente tem que aprender o porquê que nós precisamos ainda do trabalho para que a gente possa, então, evoluir. Né? Outras coisas também que eu vou trazer aqui, a gente tem o pensamento, né, do pecado original, Adão e Eva. A maior tragédia de Adão e Eva foi trabalhar, né? Que tinha tudo lá de graça, agora vai ter que trabalhar, suar para poder trabalhar. Olha quanta coisa a gente vem trazendo que não é uma coisa legal de trabalho. Que trabalho é uma coisa pesada. A gente tem que, né, ficar em cima, não aceitar como uma parte de evolução. Também a outra parte, né, aquele conceito do mais forte. Então, eu tenho os meus servos, eu tenho os meus escravos. A gente também pensa como o trabalho como uma escravidão. Você vai trabalhar obrigado, sem receber dinheiro, vai ser um escravo. É uma coisa pesada, mas a gente tem que mudar e aprender que não é isso o trabalho. Que trabalho é muito mais. Se vocês forem ver toda a obra que fala sobre a lei do trabalho, no Livro dos Espíritos, vocês vão ver umas coisas belíssimas. O porquê que a gente ainda precisa disso, né? E aqui no Livro dos Espíritos eu trouxe um pedacinho, porque a gente fica pensando assim, trabalho, essa questão só da subsistência. Mas eles falam que toda ocupação útil é trabalho. Então você pode, mas eu não trabalho, então isso não cabe a mim. Não, o que você está fazendo de útil? Qual é a ocupação útil que você está fazendo? Se você está aposentado, você está incapacitado, você está doente, você não está trabalhando, qual é a ocupação útil? A gente deveria pensar. Então, o que eles falam para a gente que trabalho, toda ocupação útil é trabalho, de tal forma que o corpo trabalha e o espírito também. Não por acaso Jesus Cristo, nosso modelo e guia, mestre e amigo de todas as horas, foi quem disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Né? Diz que quando Pedro desencarna, que Jesus pessoalmente, né, o recebe e vai encaminhá-lo, e deixa Pedro, então, descansando, e ele fala assim, né, não sei qual obra está isso, mas eu já ouvi falar essa história, que eu acho fantástica. Jesus fala, pode ficar o tempo que você quiser agora para descansar. E aí Pedro fala assim, mas onde você vai? E Jesus fala para ele, eu vou trabalhar, tem tanta coisa para fazer. Então Pedro falou, então eu também vou. Quando a gente conseguir entender que não é trabalho pesado, não é uma punição, mas sim um instrumento de aprimoramento da gente vai ter isso. Né? Meu pai trabalha até agora, e eu também. O mundo espiritual, aqui, ó, o trabalho é constante, permanente para todos, encarnados e desencarnados. Ou será que agora não está cheio de espíritos amigos aqui trabalhando ao nosso redor, curando a gente, dando força, coragem? Aqui onde você estiver, na internet, esse momento que a gente está aqui agora focado nesse estudo, quanto trabalho dos desencarnados para receber as pessoas que desencarnam, para amparar as pessoas no hospital. Morrer, descansou em paz, né? Vamos descansar quando? Não. Mas por que a gente não pensa assim? Porque a gente ainda não aprendeu, não incorporou que o trabalho é muito mais que isso. Então, isso é imprescindível para o nosso aperfeiçoamento. É assim, através do trabalho, das experiências do trabalho, que a gente vai aprender respeito, né, paciência, tem tanta coisa que a gente pode listar com relação ao trabalho. E aí, lendo sobre trabalho, eu achei uma coisa tão bonita, porque o trabalho, para os gregos, eles usavam essa palavra, que eu vou tentar dizer, eu acho que é assim, né? Poiesis. Não sei se é assim. Mas ele fala que essa palavra que eles determinavam como trabalho tem um significado de inicial de criação, ação, confecção e fabricação, que em português deu origem à palavra poesia. Eu achei de uma beleza isso, porque já muda, já é um trabalho. A poesia é uma criação. Então, o seu trabalho, se você mudar, ressignificar, você está criando.
Pode não ser a maior bela obra de arte do mundo, né? Porque a gente faz umas atrapalhadas por aí que a gente fala, não acredito que eu criei isso para mim. Mas é isso. Se a gente ressignificar e olhar isso como poesia, fica um pouco mais fácil. Resgatando o sentido da atividade, que revela a beleza do espírito, envolvendo, portanto, prazer e satisfação. E olha só, Platão, no Banquete, no livro Banquete, ele vai dizer que esse mesmo termo, ele determina como o homem é a maneira que o homem atinge a imortalidade, ou seja, através dessa criação, dessa ação, dessa confecção. Nesse texto, são apresentados 3 caminhos para essa palavra, em latim, piosis. Primeiro, como a natural, associada a ter filhos. Então, é uma ocupação útil, né? Aliás, criar filho é uma ocupação 24 horas por dia, super útil. Deveria ser, né? A gente tenta criar seres humanos melhores que nós. A poesis social, que é associada ao heroísmo, e a gente teria que trazer todo isso sobre o que seria um herói. A poesis da alma, associada ao cultivo de uma vida virtuosa e voltada ao conhecimento. Então, a gente não está mais falando daquela coisa pesada do trabalho, a gente está falando de criação. E você pode criar mesmo dentro do trabalho que você odeia. Porque a gente já não está falando que você não vai ser... Não é um conto de fadas, a gente sabe que a gente está em lugares desafiadores, com pessoas desafiadoras. Exatamente. E a gente, quando pega determinados trabalhos para fazer, a gente nunca lembra. Não lembra que já está lá, né? Sempre reclamando e tudo, mas... Acho que não tem nem capacidade, né? A Ismênia está comentando, só para repetir para quem está ouvindo a gente, que esse aprendizado fica gravado na memória do espírito. O espírito tem esse aprendizado na memória. E a gente tem que lembrar disso, né? Nós temos essa capacidade de superação, com certeza. Então, Kardec fala para a gente... na questão 678, que lei do trabalho é um caminho ao progresso na contínua busca de nosso desenvolvimento espiritual. E aí fala que se Deus, então, tivesse isentado a gente de trabalho, isso também está no capítulo 25, a gente teria membros atrofiados. Se ele tivesse isentado a gente da inteligência, nosso espírito teria permanecido sempre na infância, no estado do instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse, procura e acharás. Trabalhe e produzirás. Dessa maneira serás filhos das tuas obras. Terá delas um mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. É isso, é o que a gente leva do trabalho. Então essa listinha de Emmanuel faz mais sentido, né? Aprender, trabalhar. E a terceira palavra dele é servir. E aí a gente já está, então... Por isso que eu acredito que ele colocou numa ordem. Porque se a gente aprender e se a gente trabalhar com criação e com prazer... a gente vai conseguir servir. Eu não sei se dá para fazer o caminho oposto. Emmanuel, me perdoe se eu entendi diferente, mas eu acho que servir, trabalhar e aprender não cabe muito. Ele colocou nessa carta do Ano Novo essa sequência por uma razão. Porque a gente tem que fazer uma caminhada. Então, esse texto está no Fonte Viva, ele começa falando que a natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço para o processo normal de evolução. Então, todos na natureza são parte dessa evolução. Por isso essas fotos aqui. Porque o rio vai desaguar no mar. E o mar vai fazer a nuvem que vai desaguar a água. Está todo mundo servindo o tempo todo. Né? As sementes que são espalhadas, que caem na terra e brotam. Né? Nosso servir aqui e os animais. Porque eu li um texto maravilhoso de Khalil Gibran. E é de uma beleza, porque ele fala assim, para a gente pensar que para quem ainda come, né, animal, e eu acho que não cabe só, eu não como mais animal. Eu acho fantástico, eu não consegui ainda. Mas pensa assim, você também está consumindo alguma coisa que está servindo. Então, a própria verdura, legume que você está se alimentando, ou o ovo, ou seja, qual alimento, ele participou desse processo de plantio ou não? Né? Estamos comendo também seres vivos, ou a planta não é ser vivo. Então, pensar assim, ele fala, porque quando a gente for comer, que a gente lembre, isso que ele fala no texto lá, está aqui, dos milhares de animais que morrem na terra, de hora em hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Então, o que ele pede naquele texto? Que ao comer aquela comida, a gente tenha uma reverência àquele animal.
que foi imolado, né, que foi morto, para que me desse de alimento. Eu, como ser humano, teria a obrigação de passar aquele ato, aquele servir daquele animal como alimento para frente, que não pudesse acabar comigo, que eu seja digno da morte daquele animal, daquela comida que está na minha frente. Isso eu vou te falar, quando você pensa e você vai comer, muda muito a tua visão. Eu ainda estou tentando aprender a parar de comer a carne, mas eu, né, tenha paciência, eu vou conseguir um dia. Mas quando você olha aquela carne na sua frente com essa intenção, não é para ficar triste, meu Deus, que horrível. Não, pensa assim, é verdade, estão todos servindo. Todos, a natureza pede isso. Então o serviço, o Emmanuel vai dizer para a gente, que é o preço da caminhada libertadora e santificante. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Então, talvez, se a gente está com um problema aí que não está sendo resolvido, talvez está faltando a gente servir um pouco mais. Aprender um pouco mais, trabalhar um pouco mais, para que a gente tenha isso, para que a gente consiga receber isso aqui, essa solução de problemas. Então, talvez essa ação, eu tenho que agir, eu tenho que me renovar, eu tenho que recomeçar, para que a gente consiga chegar nesse ponto, né? E o tema desse texto é: quem serve, prossegue. Ele fala que se tem mais alegria em dar do que receber, tem mais alegria quem serve. E servir sempre, né? A gente tem aí uma lista de pessoas que passam pela humanidade só servindo. Jesus, para começar com ele diz isso para a gente, né? Ele deixa aqui em Marcos, capítulo 10, versículo 45, no Evangelho. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E Jesus não foi um escravo, né? Não é a servidão, assim. A gente sabe que Jesus é um outro nível de servir. Ele veio atender às necessidades legítimas, imprescindíveis ao bem-estar físico e emocional das criaturas. Isso é o servir. E eu trouxe a irmã a Madre Teresa, porque sempre me impressiona quando eu penso nela, daquela história da repórter. Dizem que foi uma repórter, tem versões diferentes, mas o fato é que falaram para ela: isso que você faz, eu não faria por dinheiro nenhum no mundo. E ela falou: eu também não. Ou seja, está muito além, né, que ela fazia. Então aí Joana de novo vem dizer para a gente que seja a honra de quem serve a satisfação de servir. Quem serve não se agasta com a ingratidão. Sai na direção do dia de sol para servir. Ama e coroarás as horas de luz. Serve e adornarás o coração de interna aventura. Então, talvez um ano novo, uma vida nova, a gente tem que fazer um esforço, tem que partir da gente. O texto de Emmanuel, Carta de Ano Novo, continua aqui embaixo. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho de reconciliação. Se fostes ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. E, de novo, eu acho que ele vem numa sequência, né, um crescimento de você aprender a trabalhar, a servir. Talvez aí a gente conseguir, porque acho que quando chega no tema reconciliação e perdão, aí pega na gente. Porque exige assim, como eu vou reconciliar, como eu vou perdoar. Mas se a gente não fizer esse caminho que ele está colocando, talvez a gente não consiga mesmo. É um aprendizado, a gente vai ter que repetir a lição várias vezes para a gente internalizar isso no nosso espírito e que fique mais fácil. Fácil ao ponto de Jesus estar lá na cruz e falar o quê? Perdoai-vos, eles não sabem o que estão fazendo. Como chegar nesse ponto de olhar para quem nos faz mal e falar isso? É um processo de aprendizado complicado. Eu até tinha pensado, eu falei, eu não vou falar de perdão e reconciliação, porque é começo do ano, não, estava meio pesado, eu vou ter que trazer para o começo do ano aquela pessoa que eu tenho que perdoar, aquela reconciliação que é tão difícil, eu estou na minha família, eu tenho esse trabalho. Quer dizer, eu falei, não, acho que não, mas eu falei, não, eu vou ficar fiel à carta de Emmanuel, porque acho que a gente tem que falar um pouco disso, né? Porque faz parte, a gente não vai conseguir passar dessa experiência aqui na Terra se a gente não trabalhar isso. E a gente pode até adiar, mas é imprescindível que a gente trabalhe em reconciliação e perdão, que é super difícil, gente. Mas, devagar, a gente vai conseguir, porque a gente já perdoou. E a gente já foi perdoado, senão a gente não tinha reencarnado numa família, porque não aceitariam a gente para reencarnar. Ou não? Se a gente reencarnou, alguém já perdoou. Ou está tentando, ou pelo menos aceitou resolver. Não tem problema. Pode nem dar certo nessa vida,
Eu aceitei, mas agora eu não quero mais, mudei de ideia. Tá bom, tá valendo. Mas topou, né? Eu acho que já topou. Então, a gente tem que realmente fazer esse trabalho com a gente, elevar as nossas ideias e sentimentos. E essas 3 coisas que eu vou colocar aqui, tá como umas dicas do Missionário da Luz, tá? Então, assim, que a gente tem que, para a gente pensar como que eu vou fazer essa reconciliação e esse caminho do perdão, elevar ideias e sentimentos, mudar os nossos conceitos e trabalhar nesses sentimentos, consolidar nossos bons propósitos e aprender a viver espiritualmente, espíritos imortais. A gente sabe que está difícil, que eu ainda não consigo, e talvez esse perdão vai ficar para 10 vidas lá para frente. Está tudo bem. Mas sabe o quê? Não pode adiar que um dia você vai ter que fazer esse processo. E aí tem os exercícios de matemática, o Kumon, que você vai morrer de fazer aquela lição de matemática quantas vezes para sair daquela roda? Né? Daquilo que você não para de viver. Quantas encarnações mais a gente vai passar com as mesmas pessoas do nosso lado? Porque a gente ainda não aprendeu. Então não dá para ficar adiando muito. Por isso que eu não quis tirar o termo perdão e reconciliação, que embora acho que pese um pouco, porque exige da gente Porque assim, é fácil a gente falar, mas na hora de você exercitar essa reconciliação, esse perdão, como que eu vou perdoar uma pessoa que tirou a vida do meu filho? Como que eu vou perdoar uma pessoa que me roubou no meu negócio e hoje eu estou passando... Gente, é muito difícil. É muito difícil. Mas nós somos humanos. E estamos por que nessa situação? Né? Então eu resolvi trazer um trechinho do livro Boa Nova, que fala sobre o perdão, que é um diálogo entre Pedro e Jesus. Porque eu acho que é muita gente ali. Olha que coisa incrível que Pedro coloca para ele, perguntando sobre perdão, né? E aí Jesus responde para Pedro, que Pedro está justamente questionando essa questão do perdão. Como perdoar a pessoa que me faz mal? E olha que Jesus fala maravilhosamente. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Tá fácil, né? Perdoar com espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também, algumas vezes, sejamos considerados assim. Uau! Porque a gente fica pensando, tão difícil perdoar, né? Mas e a gente, quando precisa que alguém perdoe a gente? Porque quando fala tema perdão, a primeira coisa, geralmente, né, a gente generaliza, mas vem na cabeça aquela pessoa que me magoou. Mas dificilmente vem na cabeça da gente e fala, puxa vida, e eu que magoei aquela pessoa que também não fui lá pedir perdão ainda? Porque eu nem acho que eu errei. Aliás, eu nem sei se eu errei. Quantas pessoas devem andar comigo que eu devo ter magoado e eu nem soube que eu magoei? E a pessoa ainda continua magoada e fala, puxa, até hoje ela não pediu perdão. Eu nem percebi ainda. A gente atende tão infantil que a gente não consegue ainda ir lá pedir. Então, quando Jesus coloca isso aqui, aquela forma dele de ensinar assim, peraí, você está falando que está difícil perdoar ali que é difícil? Peraí, e você? Será que as pessoas também não te acham difícil? Será que naquela família que a gente está com tanto problema, são eles o problema? Né? Ou será que eles são as pessoas que abriram para receber a gente, que era o problema? Como a gente vai saber? Como que a gente vai navegar nisso? E aí Pedro então fala para Jesus, mas, para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sobre a pele de ovelha? Será que a gente conhece gente assim? Não, né? De repente sempre vem alguém na cabeça da gente. Mas é a pergunta que a gente faz, como que eu vou perdoar? E aí Jesus então responde para Pedro. Pedro, o perdão não exclui a necessidade de vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que foi lhe confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Mas, em nenhuma circunstância, cogites de saber se teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha para o bem. Esquece o mal e trabalha para o bem. Eu não acho que ele falou assim, não, agora você vai lá e chama aquele inimigo, vai morar com você na sua casa. Não está escrito aqui. Eu não acho que isso é o perdão. Está difícil? 2 coisas que ele pediu aqui, que não é fácil também. Esquece o mal e trabalha para o bem. Aprende, trabalha, serve. E deixa que as coisas também vão. E você tem que fazer esse trabalho com você. Porque se você realmente, o outro não te perdoou ainda por aquilo que você fez, mas você já percebeu e você está com essa intenção, quer dizer, você está trabalhando em você, é o que importa. Vai chegar o momento dele também.
Né? Fora as questões de que quando a gente não perdoa, a parte química do corpo, tudo que acontece com a gente, que também nos prejudica. Porque a falta de eu não conseguir ainda dar o perdão que eu preciso dar, ainda me prejudica na minha caminhada, porque eu ainda carrego comigo. Está em mim. Mas ele fica um pouco mais alegrinho, assim, né, na carta dele. Ele fala para plantar o bem e alegrar-se. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem, com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serenada da consciência tranquila no dever bem cumprido. Então, de novo, é o convite dele. Será que na nossa listinha de resolução do ano novo a gente colocou um pouco desse caminho? Dá tempo de fazer a lista ainda, a gente está no começo de janeiro, a gente tem que ir para ver tudo isso. E aí, o que é isso? Né? O que é o se alegrar? Como assim plantar o bem e se alegrar? Como que a gente caminha nisso? E aí eu trouxe Joana, que ela fala que cada novo dia é abençoada oportunidade de crescimento espiritual e de iluminação interior. Saúda o dia nascente com a alegria de viver aureolada pela gratidão a Deus. E não vai ser todo dia fácil, a gente sabe que não é, o sofrimento faz parte do nosso processo. Os desafios vão colocar a gente para a gente não atrofiar, vai estar aí para a gente conseguir realmente trabalhar nele, né? Então a gente realmente tem que instalar essa alegria dentro da gente, encarar esses acontecimentos como uma forma parte do crescimento, parte da vida, né? Tirando a melhor parte disso tudo e, né, trazer isso para dentro. O que mais? Enfrentar isso com naturalidade. E o que seria, então, esse alegrar-se? Plantar o bem a gente já sabe, mas o que é esse alegrar? Como é que eu vou me alegrar diante de tanta tragédia? Como que é isso? Como é que eu posso estar alegre diante de tantas notícias do dia a dia, ou com as perdas que eu tenho, ou com essa situação? Como que eu faço isso? Raul Teixeira, esse espírito que ele psicografou, chama Espírito de Joanes. Raul Teixeira faz uma definição que eu achei bem bacana de pensar o que seria esse alegrar-se. Alegrar-se é procurar cumprir cada compromisso para com a existência com boa disposição e com entusiasmo. Gente, entusiasmo, alegria, disposição. Dá para fazer sem aprender, trabalhar e servir? E sem perdoar? Eu acho que essa carta dele tem muito mais coisa que a gente imagina, né? Seja na família ou nos círculos das amizades, seja na área profissional ou com você mesmo. Empenhe-se no desenvolvimento da alegria, superando com afinco todas as lutas, todas as dificuldades com que se depare na caminhada terrena. E aí a gente já está quase acabando aqui. No próprio texto da carta ele continua: ano novo, novo dia. Não dá para esperar um ano inteiro para eu fazer uma resolução dessa. A gente tem que fazer isso todo dia. É uma coisa que todos os dias você tem que levantar, aprender, trabalhar, servir, perdoar, reconciliar. Tudo isso todo dia. E aí ele vai dar umas coisas... Essa parte foi muito boa, porque ele dá assim um ânimo. Como que eu faço? Porque saber disso tudo a gente sabe. Mas como que eu faço isso que é o negócio? E no final eu acho lindo, porque é exatamente isso que a gente tem que fazer todo dia. Por isso ele coloca no texto, ano novo, novo dia, e aí ele começa essa sequência de informações. Sorri para os que te feriram em busca de harmonia, com aqueles que não te entenderam até agora. Olha o ponto, né? Só essa frase da outra palestra. Assim, gente, como que eu vou sorrir para quem me prejudicou? Mas ele fala com aqueles que não te entenderam até agora. E você também ainda não está entendendo. O outro também está no processo dele. Lembra? No começo eu falei, a velocidade da caminhada ela tem diferentes estágios. Velocidade. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. As pessoas não estão com um complô porque elas são só más. A gente sabe que existe a maldade, sim. As pessoas optam pelo caminho da maldade. Mas o que ele está falando aqui é que existe mais ignorância. A pessoa está fazendo porque ela ainda não aprendeu, ela ainda não está trabalhando, ela ainda não serve. Não maldigas nem condenes. Novo dia, todo dia. Gente, não maldigas nem condenes. Isso inclui dirigir no trânsito. Não maldiga, tá? Faz parte. Para quem dirige e maldiz, vai com Deus, né? Assim a gente fala. Nem condenes, a gente passa o dia inteiro julgando e condenando. Porque a gente se acha assim, puxa vida, eu não roubo mais. Esse cara roubou? Que ridículo, né? Como assim? Como assim? Você não rouba mais, você está aqui julgando ele. Então, alguma coisa em você ainda não está legal. Porque você ainda não consegue olhar ele nessa caminhada evolutiva e está ali falando que você não faria, porque você... Ótimo, a gente não faz mais. Mas entender que ele está num processo e que tem mais ignorância do que maldade é um desafio para a gente também. Então, assim, não maldigas nem condenes. A gente fala coisas que a gente nem sabe a verdade, nem sabe o que está acontecendo.
Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Vamos olhar para o lado. Vamos prestar atenção. De verdade, para quem você está falando bom dia, para quem você está bem, eu posso fazer alguma coisa. Essa caminhada, gente, é todo dia. Não te desanimes, nem te desconsoles. Não pare, a gente não pode parar. A gente tem que superar, tem que continuar. Não desanime, não te desconsoles. Vai ter dias difíceis que a gente não sai mesmo da cama, mas a gente não pode deixar que isso... Lembra, Réveillon é novo, é recomeçar. A gente tem aquele tempo, mas a gente tem que tentar achar uma força. Porque não é para viver uma vida feliz, de que está tudo bem, essa coisa do positivismo, nossa, eu estou sempre positiva, eu estou sempre rindo. Não é esse tipo de positividade. A positividade é, ok, eu estou passando por esse momento, essas minhas emoções estão assim, faz parte sim de sentir isso, mas o que eu vou fazer com ela? Eu vou aprender, vou trabalhar e vou servir. Cultiva bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio, do desencanto ou da indiferença. Cultivar o bom ânimo. Né? Quantas oportunidades a gente tem de cultivar o bom ânimo? E a gente sabe que as nossas experiências, né, os nossos treinos vão deixando a gente mais forte para viver tudo isso. E o último slide, que é a última parte da carta de Emmanuel. Não te esqueças. Não te esqueças que Jesus jamais se desespera conosco. E aí eu coloquei esse negrito porque Jesus não se desespera conosco. Gente, é uma declaração de amor. Que Jesus é esse, que Espírito é esse, que entende o nosso grau evolutivo e está sempre do nosso lado, esperando. E como que oculta ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora, ama e auxilia sempre. E essa foto no fundo é o caminho de Emaús. E quando Jesus, depois da crucificação, aparece para os discípulos no caminho de Emaús, eles estão saindo de Jerusalém. E Jesus caminha como uma pessoa comum. Eles não reconhecem Jesus. E ele passa esse caminho todo. Aí vocês têm que assistir uma outra palestra. Tem uma palestra que eu fiz com o Humberto Fabri, muito boa, muito gostoso fazer aquela palestra com ele, que a gente fala que é um outro capítulo, não dá para se estender aqui. Mas a lição é, Jesus esteve com eles o tempo todo, eles não reconheceram Jesus, até o final da caminhada deles. Então, Emmanuel fala isso para a gente lembrar que Jesus caminha ao nosso lado como um amigo oculto. O tema da palestra, inclusive, é o amigo oculto. E ele segue a última frase da carta. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Então, assim, que nesse ano, né, nesse dia, se você é católico, se você é muçulmano, se você é judeu, se o seu ano vai começar em fevereiro, setembro, janeiro, não importa. Isso são instituições, né, do mundo laico, a gente não precisa esperar essas datas chegarem para fazer. Mas o que ele fala aqui, se o dia volta amanhã, o dia sempre vai voltar amanhã. E o que Jesus espera? Né? Essa porta aberta do nosso coração, para que a gente possa olhar para ele e ver essa caminhada dele, ver o que ele fez e que ele caminha oculto ao nosso lado. Então, acho que a gente tem que agora ir para casa, olhar de novo a nossa listinha de resoluções, lembrar desses ensinamentos, né? Vamos aprender, vamos trabalhar, vamos servir, vamos reconciliar, vamos buscar o perdão, vamos tentar entender o próximo de alguma forma, para que a gente possa falar, feliz você novo. Muito obrigada pela atenção de vocês.